Olá, um forte abraço para você que está me assistindo. Hoje eu vou dar continuidade à análise dos grifos comentados dessa obra aqui, Meditações de Marco Aurélio. E vamos lá. Nunca consideres vantajoso algo que te obrigue a violar tua fé, ou abrir mão da tua honra, a odiar, levantar suspeitas ou amaldiçoar qualquer ser humano, ser falso ou concentrar-te em qualquer coisa que necessite ser ocultada por uma parede ou cortina. Aquele que prefere a alma, a divindade dentro de si e o culto sagrado de suas virtudes a qualquer outra coisa não será autor de nenhum gesto trágico. Ele não precisa nem do isolamento, nem de uma multidão de espectadores. E o melhor, não viverá em busca da morte ou evitando-a. É-lhe indiferente se sua alma utiliza seu corpo durante um tempo maior ou menor. Se ele morresse nesse momento, estaria tão pronto para a morte quanto para qualquer outra atividade. Seu único propósito a evitar seria ter uma alma imprópria para um ser humano inteligente. Toda a escola estoica, ela visa ter uma preparação para a morte, né? Você estar preparado para que ela aconteça a qualquer momento. É uma espécie de filosofia nesse sentido, né? Portanto, não deixa de ser, em algumas perspectivas, um certo desapego a alguns valores da vida, da própria vida, né? Então aqui está a questão de ser indiferente se a morte é agora ou daqui a não sabe-se lá quantos anos. Você estará da mesma forma preparado, né, e não estará evitando-a. E a sua maior preocupação é manter-se virtuoso, né, e não trair a você mesmo, violar, né, a sua fé, a sua honra. Essa a maior preocupação como propósito de vida interior dentro do estoicismo. Existes como parte do todo. Desaparecerás novamente dentro do que te criou, ou ainda mudarás e serás novamente inserido na inteligência criadora. Veja, uma cosmovisão muito profunda e interessante. Pode ser comparado, feito uma análise com o taoísmo, né? A visão de todo, né? Do Tao, do grande Tao, e do ser e existir, né? Em que um deriva do outro, né? Você deriva de um vazio para você ter aí uma existência, e que a morte, na verdade, seria o retorno a esse todo, né? Essa visão é uma visão que permeia a filosofia clássica, né? Mesmo a oriental, né? De morte sendo uma devolução, né? Uma devolução daquilo que foi concebido a partir do todo. O indivíduo foi concebido a partir de uma visão de todo e ele vai e se dissolve. A morte seria isso, né? Se dissolver novamente da onde você veio, né? O pó retornarás, né? E aqui será novamente inserido na inteligência criadora. Veja, então aqui na filosofia estoica admite-se que a criação é fruto de uma inteligência, né? Logo reconhece que há, dentro dessa cosmovisão, uma visão de existência divina, né? Muito recebe em lazer aquele que não se atenta para o que os vizinhos dizem, fazem ou pretendem, mas que considera apenas de que forma suas próprias ações podem ser justas e sagradas e ignora, como diz Ágato, o exemplo moral de terceiros, mas percorre uma trilha reta e nunca dela se desvia. Veja, aqui tem uma ligação que eu costumo dizer, né, que hoje em dia muito se fala em pense no próximo, pense no outro, e eu costumo dizer que dentro de uma sociedade materialista pensar no outro é um problema muito sério. Então veja, o estoicismo do Marco Aurélio ele já seria aí um passo em direção a essa sabedoria antiga, né? Veja, ele fala que você não está atento com relação aos seus vizinhos, não se preocupar com eles, se focar mais em você mesmo e nos seus próprios passos e se preocupar que eles sejam passos justos, né? Então, vem justamente daquela ideia de romper os elos com o próximo. Então, ao invés de pensar no próximo,
Pare de pensar no próximo. Essa visão de eu preciso ajudar o próximo, eu preciso salvar o próximo, é uma visão extremamente perigosa. Eu insisto aqui, né, o Marco Aurélio também deixa aqui, é muito perigoso você pensar no próximo, pois você não sabe exatamente quais são os valores, quais são o que o próximo concebe como objetivo, né, o que ele tem como felicidade, o que ele persegue. Então, se você for usar os seus parâmetros interiores para tentar, mesmo que seja com boa intenção, né, ajudar o próximo, muito possivelmente o que você vai conseguir não é o que você pretende, efetivamente. Então, para ajudar o próximo é um ato tão complexo que envolve primeiro você conhecer o próximo e ceder ao que o próximo realmente deseja. A maior parte das pessoas não está propensa a isso, está propensa a ajudar o próximo segundo suas próprias convicções. E isso eu estou falando das bem intencionadas, fora as mais intencionadas que usam essa ideia de pensar no próximo como mera retórica para uma série de políticas que visam sistematizar a coerção, né? E nem se fale, né? Pior ainda, são sofistas modernos, né? O Marco Aurélio aqui bem fala, né? Pare de pensar, né? Não fique atento aos vizinhos, né? Foque em você mesmo e seja uma pessoa virtuosa. Só isso já é o trabalho de uma vida, né? E certamente não será bem sucedido 100%. Não é fácil, né? Aqui ele continua. Faze o que for necessário, faze o que instruir a razão do ser social em sua natureza. Assim alcançarás também a calma que vem de ter poucas coisas para fazer. Grande parte do que dizes e fazes não é necessária. Livra-te delas e terá mais momentos de lazer e menos aborrecimentos. Pergunta-te sempre, isso não seria desnecessário? Abandone não apenas ações desnecessárias, mas também pensamentos desnecessários, já que assim evitarás todas as ações supérfluas. Veja, uma dica de vida fantástica, né? De fato, muitas pessoas, eu talvez até me inclua entre elas, né? Abraçam uma quantidade muito grande de coisas e a gente poderia pensar, é necessário? Vamos focar só no que realmente é essencial, que faz parte de um propósito interior de vida, né? Eu preciso mesmo dar conta de tudo isso, né? Fazer uma revisão na vida de prioridades. Eu vejo, infelizmente, muitas pessoas desviam seu propósito interior para ostentação, para os parâmetros mais materialistas, né? E naturalmente isso demanda às vezes sacrifícios de coisas que são realmente importantes, como a relação com outras pessoas, com outros seres humanos, ou mesmo uma busca interior de um propósito mais virtuoso. Nada disso às vezes é perseguido pelas pessoas e elas se assoberbam em uma quantidade enorme de tarefas que são supérfluas e que não vão realmente preencher o vazio existencial delas, né? E não à toa, muitas dessas pessoas acabam surtando, entrando em profunda depressão quando obtêm êxito no que se propõe a conseguir, né? Às vezes você vê a quantidade de pessoas que, uma vez que atinjam um patamar financeiro alto, ou mesmo não precisem mais trabalhar, elas surtam, né? Porque justamente elas botaram esse foco nos critérios errados. Aqui ele continua, o universo é um todo ordenado ou uma confusão. Veja, aqui ele está especulando sobre duas possibilidades, né? Ou o universo é um todo ordenado ou uma confusão. Porém, embora seja um misto de fenômenos, com certeza seu todo é ordenado. Veja, eu costumo falar sobre isso, né? Eu falo que a cosmovisão, a gente tem muita gente que filosofa, sobretudo os modernos, pautado numa visão de aleatoriedade, eles chamam de teoria do caos, né? Na verdade, nada faz sentido, tudo é caótico, né? Só que eu acho que essa é um primeiro passo em direção à sabedoria. Essa visão da teoria do caos é um primeiro passo, né? Você percebe os fenômenos, analisa e a impressão que fica para o homem perceptivo é de que tudo é um caos. O segundo passo, que eu acredito, que eu penso, né? Pelo menos aí particularmente é uma visão minha, pelo que parece também do Marco Aurélio. O segundo passo é você começar a identificar padrões e começar a perceber que tudo tende a atingir um equilíbrio no final. Então, como consequência disso, você começa a perceber que não é tão caótico quanto parece. Na verdade, tudo tende a um determinado resultado que é de equilíbrio. E quando você percebe isso, é que você começa a
a abandonar a teoria do caos e começa a abraçar aqui justamente o que o Marco Aurélio falou, né? O universo é um todo ordenado. Eu diria um todo harmônico. Eu não gosto quem me conhece como eu escrevo sabe, eu não gosto da palavra ordem. Eu prefiro a palavra harmonia. Então eu chamaria que o universo é um todo harmônico, né? Ou uma confusão, né? Vai dependendo da sua percepção. Né, ele colocou aqui, porém, aí ele colocou a parte dele, embora seja um misto de fenômenos, com certeza é um todo ordenado, que eu chamaria de todo harmônico. Né. Lá adiante ele coloca, passa o restante da tua vida como alguém cujo coração entrega as preocupações aos deuses e não ages nem como tirano, nem como escravo dos seres humanos. Exatamente, né? Acho que também aí vale o equilíbrio, né? Eu particularmente, aí é uma visão totalmente particular. Eu falei isso em outros vídeos, não me adequei nem como chefe, nem como empregado, né? Nasci para ser autônomo, né? Porque justamente eu não gosto de mandar e também não gosto de obedecer, né? Então, assim, talvez até seja um pouco radicalismo da minha parte, totalmente particular isso, né? Mas o que o Marco Aurélio coloca aqui é que não radicalize ainda mais, né? Não tente ser um tirano nem um escravo de ninguém. Né? Tente manter um certo equilíbrio. Lógico que ele não está necessariamente se colocando contra qualquer tipo de hierarquia. A posição dele é mais ponderada que a minha. E a minha posição, a qual eu me refiro, é uma posição para mim, não é uma posição para a sociedade. Eu acho necessário, inclusive, que haja algum nível de hierarquia na sociedade, que haja obediência, que haja algum tipo de comando. Não me oponho a isso na sociedade de forma nenhuma. Né? Aqui ele continua, aqui não te esqueças de que a atenção deve ser aplicada em qualquer empreendimento somente na proporção do seu próprio valor. Se mantiveres tal ensinamento na mente, não serás desalentado por preocupar-se demasiadamente com coisas de menor valor. Né? Exatamente, saber dosar o seu tempo, priorizar de acordo com o valor que as coisas têm. Né? Saber mensurar isso, dar o devido peso, atribuir o devido peso às coisas, para você não inverter a ordem. E eu vejo, infelizmente, muitas pessoas dando mais valor, por exemplo, a viajar todo ano e a ter um carro bom ou morar num condomínio de luxo, do que, por exemplo, o tempo, a qualidade do tempo que passa com a família. Se é um tempo feliz, um tempo harmônico, ou se é um tempo de briga, de intolerância, de mesquinhez, né? Enfim, é a prioridade que cada um faz, cada um escolhe, né? o que vai fazer da própria vida. Aqui ele continua. Considera sempre este universo como um ser vivente, como uma substância material e um espírito. Observa como todas as coisas são direcionadas para a sabedoria única desse ser, como todas as coisas agem sob um único impulso, como todas as coisas são interligadas às outras e como todas as coisas são entrelaçadas, conectadas. Né? Isso é fantástico, de fato, eu concordo totalmente com isso aqui. Né? O Sutherland também fala um pouco sobre isso. E de fato, né, as verdades estão conectadas umas às outras. E sim, né, para quem consegue ter essa percepção, dá para perceber que o impulso está numa mesma direção, né, como ele colocou aqui. E, enfim, isso revela um caráter, né, um caráter de vida pairando no cosmos, né, como se o cosmos fosse um grande organismo. Isso é muito interessante quando você percebe isso. Um dia talvez eu traga alguma coisa nesse sentido aqui para o canal, para tentar exemplificar melhor. Né? Eu costumo falar da teoria das algas, né? Algo que eu vou trazer para cá no futuro. Bom, vamos finalizando por aqui. Espero que esse vídeo tenha sido útil de alguma forma. Um abração, até o próximo.